Olá, tudo bem com você? Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. Eu quero mais uma vez trazer uma mensagem para os nossos corações, onde eu quero compartilhar com você sobre o poder do perdão. E a gente sabe que quando nós perdoamos, quando nós liberamos o perdão, grilhões são quebrados. E aqui no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, Jesus ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, quando nós quando nós não liberamos o perdão, estamos invalidando o sacrifício de Jesus, o sacrifício que Jesus ele pagou por nós. Né? Jesus ele foi crucificado na cruz para que nossos pecados fossem perdoados. Então, queridos, uma vez que nós não liberamos o perdão, não perdoamos, a gente está invalidando tudo que Jesus suportou na cruz por nós. Então, a crucificação de Jesus foi o próprio Deus que estendendo os seus braços foi o próprio Deus estendendo os seus braços para que a humanidade fosse perdoada. E ao perdoar os seus assassinos, Jesus ele validou tudo que ensinou em sua vida é, é, sobre perdoar e orar por aqueles que nos perseguem. Então, o que acontece quando liberamos o perdão? Né? Primeiro que liberar o perdão significa entender que o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão de autodomínio espiritual sobre as nossas próprias emoções. E quando você perdoa, você não diminui a gravidade, não significa que que a gente esquece ou que a gente diminui a gravidade do erro que sofremos, né? Mas a gente você apenas decide que o erro do outro não tem mais o poder de controlar a tua paz, a tua alegria e o teu futuro. Então Jesus ele provou que o perdão é a maior demonstração de força e liberdade que o ser humano pode exercer. E quando você perdoa, o maior beneficiado é você. Nós somos o maior beneficiado quando nós liberamos o perdão. Por quê, queridos? Quando nós fazemos isso, quando nós liberamos o perdão, a gente está liberando o peso da amargura, né? Aquela amargura que adoece, que traz doenças físicas, doenças emocionais e até nos impedindo, né? Atrapalhando a nossa vida espiritual com Deus. E Jesus entendeu que aqueles que o traiu e o torturou eram prisioneiros da ignorância dos seus próprios corações endurecidos. Então, quando ele perdoou, ele não perdoou porque aqueles agressores se arrependeram. Mas Jesus, ele simplesmente interrompeu um ciclo de ódio, de vingança, antes mesmo que os agressores reconhecessem o seu erro. Então, Jesus, ele perdoou voluntariamente, ele perdoou por amor. E que somos nós, né? Que somos nós para carregar dentro de nós esses fardos pesados, né? De estar carregando ali o ódio dentro do nosso coração, as mágoas, os ressentimentos. Que somos nós para viver uma vida sabe, como se nós não cometemos, como se a gente não cometa erros. Então, por que não perdoar? Por que não perdoar aquele que nos feriu, que nos ofendeu? Baseado no que Jesus fez aqui, né? Baseado no reconhecimento que Jesus deixou para nós a respeito da ignorância daqueles que o feriu. Então, queridos, que nós possamos carregar essa leveza dentro de nós, liberar o perdão, na certeza que a gente está agradando e obedecendo ao Senhor. Então, nós precisamos entender que estamos sujeitos a errar, a machucar.
Então, por que não liberarmos o perdão para aqueles que nos feriu? Por mais que você, ainda que você não queira, ainda que nós não precisamos estar ali junto, mas perdoa, a gente perdoa, segue em frente, tudo bem. Mas o perdão foi liberado, o fardo foi tirado e a gente acaba se beneficiando. O maior beneficiado quando você libera o perdão é você mesmo. A gente também tem o exemplo, né, o exemplo de José, né, que deixou para nós também esse exemplo maravilhoso, né, que quando ele foi vendido, né, José ele foi rejeitado pelos seus irmãos, foi jogado no poço, vendido como escravo, né, e falsamente acusado. E ele tinha todos os motivos para acumular amargura. Mas aí, ao encontrar os seus irmãos, José, ele chora tanto que a Bíblia diz que as pessoas ao seu redor ouviram, né? As pessoas que estavam ali. E não era um choro de vingança, nem de ódio, mas era um choro de alívio. José guardou todo o choro por anos, mas liberou a dor no momento certo, de forma ressignificada. Ou seja, quando José liberou, quando ele viu seus irmãos, ele já tinha entendido que tudo aquilo que aconteceu precisou acontecer pela vontade do próprio Deus, com o propósito de Deus, para que ele vivesse um propósito. Então, quando você libera o perdão, quando você olha tudo que acontece ali ao teu redor, depois de você ter vencido tudo aquilo, né, as feridas, você vai olhar de uma forma diferente para tudo que te aconteceu. Né? Uma vez que você libera o perdão, você começa a enxergar o quanto aquilo te amadureceu, o quanto aquilo te tornou mais forte, te tornou cauteloso, cautelosa, né? Deu mais sabedoria para que você aprenda a fazer as suas escolhas, para que você aprenda a selecionar até mesmo, né, aqueles que você quer para fazer parte da sua caminhada e principalmente entender que você está liberando, né, pesos que poderiam te adoecer, poderiam te causar danos na tua vida sentimental e principalmente espiritual. Então, José disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Quando você libera o perdão, você para de olhar para quem te feriu e passa a olhar para o propósito que Deus fez na tua história. Foi isso que aconteceu com José. Depois de anos, né, carregando aquela dor, sem entender, sem nem mesmo entender por que os seus irmãos fizeram aquilo com ele. José passou a entender, depois que tudo aconteceu, que tinha um propósito, que Deus estava empurrando ele, Deus estava usando os próprios irmãos para empurrá-lo e colocá-lo no caminho do propósito. Então, às vezes, queridos, tem coisas que acontecem nas nossas vidas e a gente acaba acumulando ali ódio, raiva dentro de nós, mas nada nessa terra acontece sem um propósito, nada. Às vezes as pessoas que muitas vezes que fez algo ali para nos prejudicar, o próprio Deus, ele se encarrega, né, de transformar em bem nas nossas vidas. Algo dentro de nós tem de acontecer com aquela ferida, com aquela decepção, com aquela traição. Algo dentro de nós fundamental tem de acontecer. Então, depois que a gente entende, a gente vai olhar de uma forma diferente, a gente vai enxergar, sabe, aquela situação de uma forma completamente diferente. Você vai ressignificar ali a situação e olhar, né, de uma forma diferente, entendendo o que aconteceu na tua vida, o que aquilo causou, gerou dentro de você. É por isso que é fundamental a gente não colocar o peso, né, no acontecimento e liberar o perdão, para que você possa estar com o seu coração limpo, né? Porque às vezes a gente vai estar ali tumultuando, né? Esse peso, essas coisas ruins dentro de nós
e isso só vai nos prejudicar. Então, José, ele entendeu, né, que tudo teve um propósito no seu sofrimento. Ele entendeu com muita clareza, né? E aí você, quando acontece, né, quando você libera, né, se desfaz desses pesos, né, que são as mágoas, o ódio, o ressentimento, você para de sofrer, né? E quando olha a sua cicatriz, em vez de ver a dor, você enxerga o quê? O livramento e o propósito de Deus na tua vida. É muito linda a maneira que Deus trabalha, né? A maneira que Deus faz as nossas vidas, né? A gente não entende muitas coisas que acontecem em nossas vidas no momento, né? Mas depois que a gente olha para trás, a gente vai entender o que aquela situação causou em nós, onde nos levou. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para o teu coração. Eu não quero estender muito, né? Mesmo porque é uma mensagem que é muito fácil da gente absorver e aprender, né? E entender o fundamento da mensagem. E em poucas palavras eu quero aqui encerrar falando para você que não vale a pena carregar esses pesos, não vale a pena você deixar, né, que todos os sentimentos ruins esteja ali dentro de você causando uma amargura. Então libere o perdão, se libere, porque quando você faz isso, você está se liberando e quebrando grilhões. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo a tua mente, os teus pensamentos, os teus passos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos.